Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 8º episódio do Podflé. Eu sou a irmã Antônia Bianca e é uma alegria estar com vocês para mais uma conversa cheia de sentido e esperança. Pode falar com liberdade, mas com ética e respeito, Podflé. No episódio de hoje, vamos tratar de uma realidade que é tão presente no mundo de hoje e em nossas comunidades. A realidade dos migrantes. São pessoas que deixam suas casas, seus países, suas histórias, para buscar uma vida mais digna e paz. Gente que carrega malas, dores e sonhos. E como igreja, somos chamados a acolher, proteger, promover e integrar esses nossos irmãos e irmãs. E para mergulhar nesse tema, temos hoje 2 convidados especiais. No nosso quadro Fala Mestre, vamos escutar o padre Luiz Flávio Prisol, missionário escalabriniano e que tem grande experiência com os migrantes. E logo depois, uma conversa muito viva com a irmã Margarete Scapinelli Conti, das missionárias Servas do Espírito Santo, que atua no SIM, Centro de Integração do Migrante, no Brás, em São Paulo, acolhendo migrantes do mundo inteiro. Lembre também de nos seguir nas nossas redes sociais, @podflecast. Estamos presentes no Instagram, no TikTok, para você acompanhar também os nossos conteúdos. Roda a vinheta! O que seria essa migração? Migração é toda pessoa que nasce num lugar e vai morar em outro lugar. Tem a migração, então, interna e a migração externa. A migração interna é aquela que dentro do mesmo país, de uma cidade a outra, de um estado a outro, que migra, que se desloca. E a migração externa, que seria de um outro país, né? Nasce aqui e vai num outro país, ou nasce no outro país e vem no nosso do Brasil. Migração e esperança. Esperança porque todo migrante, ele migra em busca de uma esperança maior, sonhos, melhores condições de vida. Um caminhar com o migrante, aí nós entramos dentro do espírito da igreja sinodal, caminhar com, ou estar juntos, né, com o migrante. E ali dentro dessa realidade também entra aquilo que seria a doutrina social da igreja. O que a doutrina social da igreja fala a respeito do migrante? Aí temos várias dimensões. Gostaria de trazer, pelo mínimo, alguns tópicos, algumas características que colhemos dentro da doutrina social da igreja. Ela fala, sobretudo, em primeiro lugar, de uma dignidade humana. Por quê? O migrante em si, em primeiro lugar, ele é uma pessoa humana. E como pessoa humana, então ele precisa dessa dignidade. Como todo ser humano precisa ser tratado com dignidade. Depois, um outro elemento que coloca é justamente os direitos humanos, que muitas vezes, na realidade migratória, esse elemento é esquecido por muitos, sobretudo nas zonas de fronteiras, né? Ou também muitos lugares, situações de exploração do migrante. Então, essa realidade dos direitos humanos é fundamental. Coloca também um outro elemento, a doutrina social da igreja, é a solidariedade que deve existir. E esse é um elemento que é todos, não só com o migrante, mas há várias situações de desastres climáticos que nos leva a termos este elemento da solidariedade. E dentro dessa realidade, o povo brasileiro, pela experiência que eu estive morando em vários lugares fora do Brasil, o povo brasileiro, ele se destaca muito nesse elemento da solidariedade, ser solidário com, né? Nesse caso, que estamos falando então com esse migrante que chega, né? A questão de uma integração, saber acolher e integrar. E, sobretudo, coloco mais um elemento da doutrina social da igreja, a necessidade de uma ação pastoral. Como é importante articular essa ação pastoral junto ao povo migrante, que muitas vezes ele é esquecido, muitas vezes ele é deixado de lado às margens
Então, essa importância de uma ação pastoral concreta que devemos fazer. Muito obrigada, Padre Luiz, pela sabedoria, coragem e testemunho. Sua fala é um sopro do Evangelho encarnado. E agora, seguimos para uma conversa muito rica com quem vive o dia a dia da missão junto aos migrantes na cidade de São Paulo. Seja bem-vinda, irmã Margarete, no nosso 8º episódio do Podflé, com esse tema que é tão pertinente à nossa sociedade no dia de hoje. Vai ser uma alegria escutá-la e acredito que vai ser também um grande aprendizado para todos nós. Gratidão. Então, irmã, conte um pouco da sua caminhada até chegar ao SIM, ao Centro de Integração do Migrante, e também como que foi esse chamado para atuar junto com os migrantes. Então, posso dizer que eu sempre tinha essa inquietude de como ajudar os migrantes, porque encontrava mulheres, crianças, jovens, senhores chorando na rua. E então, como missionárias, colocamos na Assembleia e falamos, precisamos fazer alguma coisa. Saímos a acompanhar o povo na rua, nas festas, nas famílias e escutar o grito, escutar o clamor. E todos pediam por um espaço onde podiam chorar, onde podiam falar, onde podiam fazer amizade. Depois de 3 anos caminhando nas ruas do Brás, conseguimos alugar um espaço. E assim começou o Centro de Integração do Migrante, que esse ano, 12 de dezembro, completaremos 10 anos de serviço à comunidade imigrante. O SIM, ele tem esse trabalho, digamos que integral, né, na sociedade, da documentação, de escuta. A senhora trabalhando ali junto com os migrantes, nesse apoio, qual desses serviços que mais impactam na vida dos migrantes, aquilo que é um serviço que mais salta aos olhos? Então, não posso te dizer o mais importante. Para mim, o mais importante é abrir o coração e escutá-lo com aquilo que ele é, com tudo aquilo que ele traz. Por isso, os migrantes, às vezes, dizem isso, ou muitos dizem isso. Aqui eu me sinto família, aqui eu me sinto em casa, porque é diferente, até mesmo desde o momento que você oferece um cafezinho, que você pode olhar nos olhos, que você pode dar um abraço. Isso faz toda a diferença. Como que ocorre esse processo de acolhida no Centro de Integração ao Migrante? Então, a gente não é que faz muita divulgação do nosso trabalho, mas são os próprios migrantes que vão vindo e chegam e pedem informações. Eu vi que a estratégia não era chegar com o convite para ir à igreja, para ir à missa, para ir a fazer os sacramentos. Mas a estratégia era convidar para ir para o bazar. Você quer ir no bazar da solidariedade? E as pessoas vinham. E nesse bazar da solidariedade, em pé, ou às vezes com algumas cadeiras, e sentávamos e ali se dava o verdadeiro encontro. A partilha, o desabafo para dizer aquilo que estava no coração. Nossa, é bonito ver também esse seu caminho, que é um caminho que humaniza o nosso humano, porque ele desarma a gente não precisa estar dentro como a senhora falava, dentro de um esquema, dentro de uma caixa, onde diz o protocolo é esse para acolher o migrante, mas é acolher do jeito que ele vem e deixar que ele também nos acolha. Porque eu acredito que seja um trabalho de mão dupla, né? Uma via de mão dupla, porque se a gente não se deixa acolher, a gente não acolhe também. Irmã, então nesse processo junto com eles, acredito que a senhora tenha já experienciado tantos momentos fortes que marcaram a sua vida profundamente. A senhora gostaria de partilhar um desses momentos com a gente? Contar um pouco de algum fato que lhe marca assim até hoje? São muitos, numerosos exemplos, que quando eu fecho meus olhos é como ver aquela colcha de retalho, né? E cada retalho é uma pessoa com uma história, com
com uma experiência, né? Mas no início a gente tinha muita dificuldade, era um lugar alugado e assim as pessoas vinham para pedir ajuda. E é muito duro, muito sofrido quando a gente não tem com que ajudar, né? E eram situações muito difíceis. E chegou um casal, um congolês com uma angolana, chovia muito esse dia, chovia muito. E me perguntou assim para mim: você aceitaria nossas roupas molhadas para colocar no bazar? Porque nós vamos viajar para o Rio Grande do Sul e não podemos levar essas roupas molhadas. E eu olhei para eles e falei assim: como eu vou aceitar suas roupas? Vocês vão precisar. Põe para secar. Não, nós vamos viajar amanhã cedinho. Não vai secar. Não te preocupe. E eu estava com uma situação de uma família que precisava muito de uma ajuda financeira. E essa pessoa chegou e me deu a mão e eu pensei que essa mão era para me despedir. E dentro da mão dela me deixou o dinheiro que essa outra família precisava. Realmente, até hoje eu me emociono, porque percebo a providência de Deus, que nunca nos deixou. Então, várias situações dessas eu pude experimentar, né, na minha vida, nesses 10 anos de trabalho. De fato, é impactante até para quem escuta, para a gente ver assim também o quanto que o pouco que a gente tem é muito para o outro. E às vezes aquilo que a gente fala assim, a pessoa não tem condição de dar, mas ela dá tudo, que às vezes é um olhar, é um abraço. Essa experiência tão bonita que a senhora falava era uma família de imigrante, mas que também vem, que está ajudando. Então, é olhar também e aprender deles esse exemplo, né? E hoje, acho que nesse mundo tão individualista que estamos vivendo hoje, esse contato com o outro, esse ser visto pelo outro, esse olhar o outro, faz toda a diferença na nossa vida, né? E também a experiência dos migrantes, assim, o centro foi realmente feito e está como está hoje pela solidariedade de muita gente. E dos próprios migrantes que, com tanta generosidade, aprenderam português e depois dizem: eu agora quero oferecer um curso de empreendedorismo, porque isso eu fazia no meu país. Então, eu tenho várias experiências de pessoas profissionais que vieram a esse país, que tinham dificuldade de encontrar trabalho, mas por gratidão também fizeram isso. Ah, eu quero ajudar a pintar o centro. Eu quero ajudar nessa festa. Então, o centro é feito de muitas mãos, de muito coração, de muita doação. Acho que isso que impacta também na nossa vida, né? Acho que na vida de vocês, olhando essa gratidão. Acho que não tem coisa maior, não tem dinheiro que pague a gratidão. A gratidão é também que move quem se coloca no serviço, na doação, né, irmão? Além de todo esse atendimento formal, como que acontece esse vínculo e essa troca de afeto entre os migrantes com eles próprios e com os agentes de pastorais? E quanto que esse relacionamento é importante também para a integridade da vida humana e também para reacender a esperança nesses migrantes? Então, eu acredito que é esse codo a codo, sabe? A gente diz codo a codo, é o dia a dia. É todo esse contato que, se no dia você acolhe bem nesse dia, no outro dia você acolhe bem de novo, isso cria laços. Então, o que eu queria contar para vocês é que a Escola Espírito Santo também tenta fazer um trabalho integrado conosco, com o Centro do Migrante, é da mesma congregação. E é muito significativo ver os jovens de classe média vir e conviver com as crianças e os adolescentes do Centro do Migrante. Eu vejo eles saindo chorando de emoção, de ganhar abraços, de ver que as crianças migrantes são tão carinhosas. Então isso ajuda demais. Mas também temos um trabalho com a PUC
e com o Mackenzie dos estudantes de psicologia que tem rodas terapêuticas de escuta das crianças, dos adolescentes e dos homens. Temos um grupo de homens que são escutados por 3 terapeutas. Então, assim, isso para mim são sinais de esperança. A senhora falando agora, irmã, e falando dessa questão do acompanhamento, me fez lembrar a sua fala no início. Deus nunca nos deixa, está sempre conosco. Então o centro faz também esse papel, essa presença, digamos, de Deus que está sempre acompanhando essas pessoas. E é bonito ver também essa dinâmica de vocês com a sociedade, com os jovens que estão nesse processo também de se profissionalizar, mas também esses momentos onde eles vão ajudar no Centro do Migrante é um momento também de se humanizar. Então, esse trabalho integral também é importante e que bom que o Centro também abre a porta para essa dinâmica também, né? Junto com as universidades, com as escolas e que vai sendo um testemunho também para um novo reaprender a estar em sociedade também, dessas pessoas. E queria dizer também que a gente tenta trabalhar integralmente a questão da dança. As pessoas trabalham demais, não tem tempo para elas. Então o zumba, o balé folclórico, a dança ajuda muito, as aulas de música, a capoeira. Então a gente tenta ver várias frentes para que a pessoa realmente possa ter também diversão. Os saraus, fazemos muita festa. E também a questão de respeitar e valorizar aquilo que é da cultura do outro, né? Isso é muito importante, ter a abertura para o outro. É tão importante, de fato, trazer essa questão da cultura também, fazer com que eles reacendam a cultura deles num país diferente. Acho que isso é importante, porque também enriquece a nossa cultura enquanto brasileiros. Claro. E aí muitas outras questões que devem ser trabalhadas, como o bullying nas escolas. Nossas crianças têm trazido muito essa questão do bullying nas escolas, né? Essa dificuldade de não poder falar espanhol, né? Ou simplesmente porque tem aparência boliviana ou de outras nacionalidades, o sofrimento que é. Então nós, como sociedade brasileira, precisamos ainda crescer muito nessa acolhida, nesse respeito, nessa valorização do outro que chega para somar, para enriquecer essa cultura. Irmão, então a gente também tá chegando ao fim desse nosso episódio. Eu estou maravilhada por estar escutando a senhora assim nessa conversa. É um testemunho muito bonito. E assim como eu acredito que muitos também vão querer saber um pouco mais, vão querer saber como ajudar mais também. Então eu gostaria que a senhora deixasse um convite, um apelo e um pouco o caminho para esses que querem ajudar e não sabem como. Como que esse Centro do Migrante também abre as portas para acolher voluntariados e acolher ajuda. Eu escutei uma frase dizendo assim, que se o nosso coração está aquecido, os nossos pés nos levam ao encontro do outro e da outra pessoa. Então, para que você possa realmente abrir o coração, você precisa estar no lugar, você precisa ir ao encontro do outro. Então, por favor, vamos abrir nosso coração. Que nosso coração seja portas abertas para acolher o outro e a outra. Gratidão. Gratidão. E hoje escutamos histórias que atravessam fronteiras, dores que pedem acolhimento e esperança que não se deixam apagar. Ser igreja é estar a caminho, mesmo quando esse caminho passa pelo deserto e muros. Que o testemunho do Padre Luiz Flávio, da irmã Margarete, nos inspire a sermos pontes, mãos abertas, ouvidos atentos, porque o migrante, como diz o Evangelho, é o próprio Cristo que bate à nossa porta.